Vamos lá. Essa palestra é a continuação da palestra que a gente deu do CBJM sobre o final dos tempos 1. Nós abordamos o aspecto da plenitude dos gentios que está escrito lá em Romanos. Romanos 11. Então, o que foi falado na palestra lá do Rio de Janeiro? Ninópolis, foi a Beit Netzarim, Rosh Roni, Baruch Hashem. Nós falamos sobre o significado do termo, demos uma pequena pincelada sobre o significado do que é a plenitude dos gentios. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho, né, com exegese para falar sobre plenitude dos gentios. O que Paulo está querendo dizer de plenitude dos gentios? Quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. O que quer dizer isso? Nós falamos sobre o isolamento dos judeus messiânicos nos primeiros séculos. Então houve um isolamento tanto dos judeus messiânicos, na época não tinha esse nome, né? Eram chamados os do caminho, né? Os nazarenos, né? Os netzarim, mas a gente coloca esse termo hoje para a gente nos contextualizar, né? Porque o termo cristão vem de Cristo, aqueles que são de Cristo. E Cristo é o nome grego de Messias. Em hebraico, Meshirri é messiânicos, que creem que Yeshua é o Mashiach, né? Então vamos utilizar esse termo de messiânicos, mas é anacrônico isso, se a gente for ver, na época eles não eram chamados. Inclusive a palavra cristão não foi dado pelos próprios apóstolos. Eles nunca se autodeclararam não judeus. O que aconteceu? A gente vê lá em Atos primeiro episódio que houve esse termo, está lá em Atos, onde as pessoas estavam chamando os discípulos de cristãos, que eles eram de língua grega. Então eles estavam falando, esses são do Messias. E quando se faz a tradução para as outras línguas, eles colocam, em vez de Meshirri em hebraico, eles colocam na língua que eles falavam, que é o grego. Então, cristão, Christos, né? em grego, né? E, na verdade, quem foi que deu foi os gentios da época, aqueles que não eram discípulos. A gente tem que entender uma coisa. Muitas pessoas leem a Brit Hadashah de uma forma incorreta, deixando passar detalhes muito importantes e que vão mudar todo o sentido. Primeiro, nós vamos ver, Rav Shaul, ele sai de Israel e vai para a Ásia Menor. Ele vai para Corinto, ele vai para Atenas, ele vai para Gálatas. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é visitar uma sinagoga. A primeira coisa que ele vai fazer é ir para os parentes, para o povo dele. Ali ele vai ser bem recebido. Okay? Ele fala a língua, ele tem os costumes, se veste como um. Então ele entra dentro de uma sinagoga e as pessoas chamam ele na Bimá. Era um costume. Rabi Shaul era um fariseu. Ele se vestia como um fariseu. Ele usava tzitzit, usava uma cobertura, né? Não digo um kippá, porque é algo mais moderno, talvez da Idade Média, mas ele cobria a cabeça porque é um mandamento. Mas o tzitzit já, desde Moshe Rabbeinu, eles já usavam dessa forma. Foi passado de geração em geração. Então eles olhavam para Rav Shaul e chamavam ele como um mestre, porque ele se vestia como mestre, ele falava como mestre. Ele foi o maior da sua época, o maior aluno de Gamaliel. Ele mesmo fala isso na Brit Hadashah.
Então ele chegava na Bimá e ele tinha liberdade de trazer uma saudação, uma drachá. E ali ele aproveitava e falava do Mashiach. Muitos eram impactados com essa mensagem. E outros recebiam ordens de Jerusalém para fechar as portas para Rabi Shaul. Então ele saía da sinagoga, não poderia mais estar na sinagoga, mas quando ele saía, ele já levava pessoas que foram impactadas com essa mensagem, que saíam da sinagoga e começaram a estudar Yeshua, estudar a Torá, mas com uma perspectiva de Yeshua HaMashiach. E essas pessoas, judeus e também prosélitos, porque na época tinham muitos prosélitos que frequentavam a sinagoga. Cornélio era um deles, que era um tzadik que rezava nos horários de Minha e Shacharit. Então essas pessoas que não tinham sangue judeu, ou seja, não tinha mãe judia, eles foram alcançados ao judaísmo. Quando o Rabi Shaul chega, alguns deles também são impactados. E eles começam a rezar em um outro lugar, talvez na casa de um, ou então em um outro lugar. E isso começa a atrair gentios, pagãos, que não conheciam. E eles começam a escutar sobre o Deus de Israel, começam a escutar sobre Yeshua HaMashiach, começam a escutar sobre Torá, e eles começam a se transformar em judeus que creem que Yeshua é o Mashiach. Essa é a nossa gênese. Esse é o nosso início. Gentios que creem em Yeshua e cumprem a lei. Como diz lá Apocalipse, aqueles que têm o testemunho de Yeshua e cumprem a lei de Deus. Somos nós. Quando esse gentio abandona o paganismo, abandona os ídolos, deixa de comer carne não kasher, começa a guardar Shabat, começa a guardar festa, esses gentios, eles são criticados pelos parentes, pelos vizinhos. Estou falando alguma coisa diferente? Não é uma coisa natural? Aconteceu com você também? Não é verdade? Quando a gente faz techuvá, a gente muda. E o que acontece? A gente começa a incomodar. Às vezes até parentes. Por quê? Porque a gente entende que é a vontade do Eterno. Precisamos cumprir a Torá. E esses outros gentios começam a chamar eles de cristãos. Porque na mente deles, Yeshua, na mente dos discípulos de Yeshua, Yeshua não veio criar uma nova religião. Ele nunca falou. Ele nunca rompeu com o judaísmo. Muito pelo contrário. Eu vim falar não a minha doutrina, mas a doutrina do meu. E qual que é a doutrina do meu pai? Torá. Percebe? Quando a gente vê lá em Colossenses, quando Paulo fala, né, sobre não se deixe julgar por comida, bebida, Rosh Chodesh. Paulo não fala isso? O que o cristão está pensando? Ele entende errado. Ele fala, olha, Paulo está falando para vocês deixarem de cumprir essas coisas. Mas, na verdade, quem está julgando não é judeu que julga. Imagina, um judaizante, vamos ver, assim, né? Que, na verdade, esse termo até é pejorativo. Imagine alguém que vem de Jerusalém, que visita lá a sinagoga messiânica dos Gálatas e vai falar contra o Shabat? Lógico que não. Então quem está falando para eles contra Shabat? Contra festas? Contra kasher? Os gentios, meus irmãos. A família. Os vizinhos. Quando a gente olha isso, para nós é simples, não é? A gente identifica isso com muita naturalidade. E faz sentido para a gente, porque a gente viveu isso. Agora, sobre uma outra ótica, as pessoas olham o texto, que ninguém te julgue, né, sobre kasher, né, sobre festas. Então,
eu posso descumprir porque ninguém pode julgar. É totalmente o oposto, meus amigos. Então a mensagem de Yeshua não é somente para os judeus, mas também para os gentios. Yeshua fala: eu vim para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Quais são as ovelhas perdidas de Israel no tempo de Yeshua? A gente tem duas perspectivas de povo de Israel. Um é Israel, que engloba as 12 tribos. Certo? Quando fala Israel, ele está falando sobre as 12 tribos. Mas a gente tem que entender que existe uma segunda perspectiva quando a gente fala sobre Israel. A gente pode falar sobre Israel como as 10 tribos do norte. Israel. A casa de Israel, quando se faz Beit Israel, a gente já entende que não é a totalidade de Israel, mas é as 10 tribos de Israel. Beit Israel e Beit Yehudá. Porque eles se separaram num momento da história de Israel, depois com a morte de Shlomo, filho de Davi Hamelech, Roboam, ele rompeu com as 10 tribos. Houve um rompimento. Jeroboão foi rei das 10 tribos. E ele era da tribo de Efraim. Por isso que Yaakov, quando vai abençoar Efraim e Manassés, ele cruza. E fala que Efraim será maior do que o primogênito que é Manassés. Isso é profecia. Porque ele está falando sobre Beit Israel, as 10 tribos de Israel, que acabaram sendo lançadas para Galut 100 anos antes do exílio de Babilônia. Eles foram para a Síria. E lá eles começaram a se dispersar pela Europa, pela Ásia. Muitos continuaram na Babilônia. E quando a tribo de Judá foi para a Babilônia como exílio, 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois, eles perderam sua identidade. Eles já estavam na terra de Israel sem identidade judaica. Eles tinham feito um sincretismo religioso. O que é isso? Uma junção de duas religiões: judaísmo, paganismo. Por isso que a Beit Israel, ela tem uma conexão muito grande com os gentios. Primeiro, porque se conectou às famílias. As famílias, as tribos, as 10 tribos de Israel acabaram indo para Galut e elas começaram a perder sua identidade junto com os gentios. Só que as profecias messiânicas dizem que essas 10 tribos vão retornar. Como vão retornar, meus irmãos? Se elas se misturaram com outros povos e passaram séculos e séculos, como pode retornar? Alguém que perdeu a sua identidade? É um milagre. Só Deus pode fazer isso. E Rav Shaul fala: na plenitude dos gentios, ou seja, quando esses gentios chegarem a uma plenitude, todo Israel, quando fala todo Israel, está englobando não só as 10 tribos, como as 2 tribos também. Todo Israel será salvo. Agora, a pergunta: o que é a plenitude dos gentios? Isso nós vamos ver. Então nós falamos sobre um isolamento dos judeus messiânicos nos primeiros séculos. Por quê? Eles estavam mais perto do judaísmo tradicional do que com os gentios que tinham sido transformados pela palavra de Rav Shaul. Passa os séculos e eles começam a se distanciar dos judeus, da Torá. Já no segundo século, nós vamos ver, pelos registros históricos das cartas dos pais da igreja, né?
Já os líderes, já no segundo século, ou seja, depois de menos de 100 anos que Yeshua ressuscita, eles já estavam fomentando bases doutrinárias que são estranhas ao judaísmo. Vamos dizer, Irineu, que foi um pai da igreja, né, que nasceu no primeiro século. Tertuliano, começo do segundo século. Vários outros pais da igreja já estavam desenvolvendo doutrinas que eram estranhas ao judaísmo. Eles começaram a interpretar a Brit Hadashah, que nem estava reunida como não tinha ainda um cânon, ainda não tinha oficializado os livros, junção dos livros, o cânon do Segundo Testamento, e eles estavam fazendo já uma doutrina estranha. Eles estavam fazendo um sincretismo religioso entre o judaísmo de Yeshua com a filosofia grega. E saiu o quê? O cristianismo. Que só foi oficializado como uma religião oficial, separada do judaísmo, no terceiro século, com Constantino. Mas do segundo século até o começo, né? Começo do segundo século até isso, a gente vai ver um desenvolvimento cada vez mais longínquo da sua originalidade. E não somente isso, como nós vemos a palestra anterior, esse povo começou a perseguir os judeus. Não somente os judeus tradicionais, mas também os judeus que criam que Yeshua era o Mashiach. Eles olhavam e não viam irmandade entre os judeus que criam em Yeshua e eles que criam em Yeshua. Mas, por um outro lado, os judeus que não criam em Yeshua, no começo, antes de Bar Kokhba, eles até aceitavam os judeus que criam em Yeshua como irmãos. Mas depois da segunda revolta contra Roma, em 135, eles começaram a se afastar. Então, a gente vê que os judeus messiânicos ficaram num ponto onde nem os cristãos reconheciam e perseguiam, e os judeus não tinham comunhão. Então, houve um isolamento desse grupo. E até o 7º século nós vamos ver registro histórico sobre a existência de judeus messiânicos, mas com o nome de ebionitas, aqueles que cumpriam a Torá e tinham testemunho de Yeshua HaMashiach, como está escrito em Apocalipse 12. E esses são, segundo Yohanan, o relato de Yohanan na Bíblia, esses são os verdadeiros discípulos de Yeshua, aqueles que cumprem a Torá e têm o testemunho de Yeshua. Esses são os verdadeiros discípulos de Yeshua. Então nós falamos sobre isso, o cristianismo e o abandono da lei de Deus, falamos sobre o início desse processo dos gentios se separando. Mas só que é interessante, quando nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso, a gente vê que a liderança, ela proíbe, ela tenta deixar, né, afastar, fazer com que o povo se afaste. Mas no relato histórico, a gente vai ver que existia, né, congregações que ainda cumpriam a Torá, mas eram reprimidas pelos líderes. Relatos históricos, isso está em Eusébio de Cesareia. Isso está em vários textos dos pais. Inclusive, Agostinho fala, né? Eu estava pesquisando para dar essa outra palestra. Eu vi que Agostinho faz uma citação de que na época dele, uma grande parte das igrejas cumpria Shabat. Agostinho é do 4º século, 5º século. Mas só que os papas estão fazendo bulas, proibindo,
cumprimento de Shabat, cumprimento de Pessah na data certa, porque eles mudaram a data de Pessah, justamente para fazer uma outra festa. Mudaram o Shabat para domingo, justamente para não haver conexão, para ter uma outra identidade de religião, para poder dominar. Mas o povo continuava tentando cumprir Torá, gente. Não foi fácil. Até o ponto de que passaram séculos onde acabou se afastando totalmente. E agora, final dos tempos, nós estamos retornando para a originalidade da Torá, meus achim. Isso tem a ver com plenitude dos gentios. Porque esse povo que foi oprimido, foi proibido de cumprir Torá, foi induzido a uma outra religião, paganismo. A gente tem que admitir isso, meus irmãos. Não tem como não admitir isso, que ao longo dos séculos, essa religião, que eu tenho todo o respeito, né, de coração, eu fui cristão, nasci cristão, evangélico. Mas essa religião, já no século 3, 4, 5, 10, eles adoravam estátuas, que é a abominação das abominações para a Torá, para o judeu. Por que Yeshua não é reconhecido como Messias? Se dá muito pelos atos dos cristãos, meus irmãos. Isso ninguém pode negar. Como um judeu pode acreditar que Jesus é o Messias se aquela pessoa que está falando que ele é o Messias fez uma estátua de Jesus? Fora de Jesus, da mãe de Jesus, dos santos, e que beija e que faz reverência idólatra com uma estátua, totalmente fora o que diz a Torá. Como é que um Yehudi vai ouvir aquela pessoa? Como aquela pessoa pode convencer um Yehudi se ele conhece a Torá e sabe que isso é proibido? Agora, houve uma reforma no século XVI. Martinho Lutero fez uma reforma. Foi abandonado, né, as estátuas, a idolatria, mas a doutrina permanece. Questão de trindade. Fala, minha querida. Exato. Muito interessante isso. Inclusive, as pessoas têm uma falsa ideia de que depois da reforma protestante, né, houve uma purificação da religião, essa é a verdadeira religião, né? A gente vê que os métodos foram os mesmos, meus irmãos. Se é oposição, se a Igreja Católica tinha oposição, o que eles faziam com o opositor? Herege, ou alguém que estava começando a... Eles punham numa fogueira, queimava a pessoa viva. Agora os protestantes, sim ou não? Da mesma forma. Calvino mandou matar opositores teológicos. Lutero ele fez obras contra os próprios judeus. Os judeus e as suas mentiras. Dizendo assim que as sinagogas tinham que ser queimadas. Os judeus não tinham mais salvação porque eles tinham matado Jesus. E a plenitude dos gentios é o quê? É o retorno para a teologia que Yeshua e os discípulos deles pregavam. Quando, olha só, existe um se, né? Quando os gentios entrarem numa plenitude, todo Israel será salvo. Isso é uma profecia. Então, a salvação dos judeus, de uma certa forma, depende de um estado dos gentios. Ok?
depende de uma plenitude. E vamos ver o que é plenitude. Rapidamente. O texto que nós estamos falando é de Romanos 11, 25 a 27, que diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, esse sod. Rabi Shaul está falando isso. Para que não presumais de vós mesmos. Para quem Rabi Shaul está falando? Está falando para qual público? Ele está na carta de Romanos, para a comunidade judaico-messiânica de Roma. Quem participava dessa comunidade? Judeus messiânicos, tudo bem, todos eram judeus messiânicos por causa da fé. Mas será que todos eram judeus étnicos, sanguíneos? Não. Nós tínhamos, mesmo na época de Rabi Shaul, quando a gente estuda o livro de Rabi Shaul, lá no finalzinho do último capítulo, ele faz saudações para as famílias. E nós vamos ver que a maioria não era judeus étnicos. Eram gentios. A maioria. Então nós vamos ver que Rabi Shaul vai falar: os meus parentes, fulano de tal, meus parentes. Daí fulano, a casa de ciclano, a casa de fulano, a casa de não sei o quê. Casa de ciclano, meus parentes. Quando ele fala meus parentes, está falando de judeus como eu. Que criam em Yeshua e que cumpriam a Torá. Quando Rabi Shaul está falando assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos que o endurecimento veio em parte para Israel, até que chegue a plenitude dos gentios e haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Rabi Shaul está falando para o público gentil, que estava se achando superior aos Yehudim naquela época. Porque Rabi Shaul está defendendo o povo de Israel dentro de uma comunidade judaica messiânica do primeiro século. Rabi Shaul fala: porque alguns foram quebrados e vocês foram enxertados. Não presumais em vós mesmo, porque se Deus não poupou os ramos naturais, muito menos vão poupar vocês. Então, como diz o jovem, né? Abaixa a bola. Né? Abaixa a sua bolinha aí. Não se presumais. Porque quando os gentios entrarem numa plenitude, eles vão reconhecer Mashiach. Porque foi encoberto para que vocês fossem salvos. Mas vai chegar no final dos tempos, Deus vai tirar o véu do povo Yehudi e vai olhar para a plenitude dos gentios. E todo Israel será salvo. Porque os Yehudi vão olhar para aqueles que creem que em Yeshua, mas que cumpre os mandamentos, meus achim. Cumpre os mandamentos. Cumprir os mandamentos, meus achim, é algo que Yeshua nos ensinou. É algo que os discípulos nos ensinaram. Mas isso foi afastado do nosso povo. Mas quando retornar a essa originalidade, daí Deus vai tirar o véu. Baruch Hashem. Isso é uma maravilha, meus irmãos. E nós fazemos parte desse processo. Nós fazemos parte. Yeshua veio também para as nações. Qual foi o Mashiach que possibilitou que todas as nações viessem a ter a ciência, conhecer o Deus único e verdadeiro? Somente os discípulos de Yeshua fizeram isso. Nenhum outro Mashiach apareceu na história de Israel
que trouxe às nações o conhecimento do Deus verdadeiro. Só Yeshua, só isso, só esse detalhe já é um detalhe importantíssimo para provar que Yeshua é o Mashiach. Fora os milhares de eventos, profecias, detalhes das Escrituras que fornecem para nós essa afirmativa que ele realmente é o Mashiach. E se ele não cumpriu com todas as profecias messiânicas, é porque é impossível uma pessoa, em um mesmo momento, cumprir dois tipos de profecias. Uma que fala que ele é o servo sofredor, que leva sobre si as nossas transgressões, que morre e ressuscita. E a outra é que ele é um rei dos reis. Se ele é o rei dos reis, então ele não pode morrer. No mesmo momento é impossível se cumprir. Por isso que se cumpre em duas etapas. Primeiro ele vem, ensina a Torá, morre, leva sobre si as nossas transgressões, ressuscita como uma evidência de que ele é o Mashiach. Porque se ele não ressuscita, nem os discípulos dele iam acreditar que ele é o Mashiach. Vocês entendem isso? Quando os discípulos viram que Yeshua morreu, eles falaram, acabou. Vamos voltar a pescar. Não foi assim? Aqueles dois que vieram de Emaús não falaram, só você não sabe. Estava falando com o próprio Yeshua ressuscitar. Só você não sabe o que aconteceu. Yeshua, homem íntegro, profeta. Achávamos que era o Mashiach, mas ele está 3 dias, já morreu. Quem morre não tem como, meus irmãos. Mas ele apareceu por mais de 500 pessoas em uma só vez. Imagine, num público, num shacharit, de repente aparece o Mashiach na frente de todo mundo. Você já pensou? E todo mundo reconhece. E ele fala. 500 pessoas. E Rabi Shaul fala assim, e muitas delas estão ainda vivas. E podem dar esse testemunho. Se ele não ressuscita, nem os discípulos iriam acreditar nele. Mas ele ressuscitou. E ninguém morre por uma mentira, meus irmãos. Se eles foram martirizados, é porque eles sabiam do que eles estavam falando. Porque os romanos falavam para eles, se você negar esse seu falso Messias, esse falso rei, eu poupo sua vida. E ele falou, eu não vou negar porque eu vi. Ninguém morre por mentira. Não é verdade? Ninguém está disposto a morrer por mentira. Mas se eles sabem que é a verdade, e eles viram, contemplaram, se eles negassem, eles iam perder a sua salvação. Então eu falo, pode executar. Baruch Hashem. Finalizando, meus achim, a responsabilidade que nós temos como judeus messiânicos do final dos tempos. Eu creio, meus irmãos, eu tenho certeza que talvez todos aqui que estão aqui creem que nós estamos no final dos tempos, por causa dos sinais. Não dura muito. E como nós estamos no final dos tempos e nós estamos nesse processo de retornar para a Torá, cai sobre nós a responsabilidade gigante de anunciar. Veja bem, a responsabilidade nossa não é convencer. A responsabilidade nossa não é, para você ter a responsabilidade de encher aqui a Britolã. Não. A minha responsabilidade é anunciar. Se vier, é porque Deus mandou. Não sou eu que vou convencer, não é você que vai convencer.
É o Ruach HaKodesh que convence. Não é verdade? Muitas vezes nós, eu digo nós, mas vou falar de mim, né? Eu tenho um senso de autocrítica muito grande. Isso até atrapalha meu desempenho. Mas eu não posso ficar preocupado com isso. Eu tenho que só anunciar. Quem vai convencer vai ser o Ruach HaKodesh. Quem convence é o Ruach. Muitas vezes essa acusação não vem do Eterno. Essa acusação vem sobre nós, fala, você não é de nada, você não consegue, você não faz, não tem resultado, não tem isso, não tem aquilo. Não é nós que convencemos. Eu preciso só anunciar de uma forma correta. O Eterno que vai fazer a parte dele. Porque as pessoas não se convencem das coisas espirituais. É muito difícil. Ninguém convence ninguém em questão de techuvá. É o poder de Deus que transforma, meus irmãos. A pessoa entra num entendimento de que aquilo é verdade. Mas não é um convencimento humano. Não é a eloquência, mas é o Ruach HaKodesh que toca na pessoa e fica irresistível. Fica irresistível você não se doar para Deus. Porque é tão básico, é tão claro. Quem faz é o Eterno. O que nós temos que fazer é somente anunciar. Baruch Hashem. O Senhor acrescentava diariamente. Essas reuniões que nós fazemos de estudo é justamente para fortalecer a nossa fé, para não deixarmos de anunciar. Seja para Yehudi, seja para nações. Nós somos nações, mas nós somos judeus messiânicos. Porque nós optamos em ser. E muitos de nós temos também sangue judeu. Quem assistiu à última palestra, né, foi maravilhoso. Ele trouxe relatos históricos sobre o Brasil, documentos que dizem, né, a quantidade de judeus que saíram da Espanha, de Portugal para cá, é espantosa, gente. Eles começaram a impedir que cristãos novos viessem para o Brasil, porque senão eles iam deixar, ia virar um Israel aqui no Brasil, porque só tinha judeu aqui. Eles estavam todos saindo de Portugal e via para o Brasil, até que veio a Inquisição aqui no Brasil. Lógico que tivemos outros movimentos migratórios da Europa, né, da Ásia, que vieram para o Brasil depois, mas estamos falando dos primeiros séculos, depois que o Brasil foi descoberto, século XVI, século XVII, século XVIII. No século XVIII já começaram a vir, um pouco antes também. Mas o número de brasileiros que são descendentes de judeus é espantoso. E Deus está fazendo um trabalho no Brasil, meus irmãos. Abrindo os olhos de Israel. As 10 tribos de Israel estão aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas muitos estão aqui no Brasil. E nós somos privilegiados por isso. E é tão maravilhoso que essa mensagem que nós damos, o Eterno tem transformado os corações das pessoas. Nem todos que a gente fala da Torá acabam acatando, mas abala as pessoas com a verdade. Porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio, não é? Mas quando a gente começa a falar do Yeshua judeu, da Torá, das coisas que estão por trás, sobre festas judaicas, as pessoas, elas falam, eu quero isso. O judaísmo messiânico é uma das
das linhas judaicas que mais crescem no mundo. Por quê? Porque Deus está usando os judeus messiânicos para trazer a Torá para os nossos irmãos evangélicos e também para a própria comunidade judaica. Muitos estão crendo em Yeshua porque não estão olhando mais para o cristão católico, mas estão olhando para o judeu messiânico, que cumpre a Torá. Eu tenho contato com muitos judeus. Quando eles olham que quando eles veem, não é só falar, todo mundo pode falar, pode ser verdade ou mentira. Mas quando vê um Yehudi, entra na casa de um Yehudi, tem uma mezuzá kasher, abre a geladeira, só tem carne kasher, cumpre Shabbat, cumpre todas as mitzvot, e não nasceu de uma mãe judia, ali ele vê a transformação. Ali vai trazer o quê? O ciúme que Paulo fala. Aí chega a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios somos nós. E isso vai abalar, isso vai trazer, o Ruach HaKodesh vai convencer, não é nós que vamos fazer isso. Nem para a comunidade judaica e nem para a comunidade cristã. Está nas nossas mãos. Quando nós nos unimos, nós temos força. Quando a gente fica brigando, né? Essas brigas bestas aí, enfraquece. O objetivo do CBJM é unir. Apesar das diferenças, quando nós unimos, nós somos fortes. Se a gente fica separado, insignificante. Toda seita tem essa característica. Ela fica isolada, ela não quer conversa com ninguém. Ela tem medo de perder. Tem medo da verdade, porque a verdade ela liberta. Se a gente vê uma denominação que fala, eu não quero conversa com ninguém. E tem muitos aí, viu? Nós somos os únicos verdadeiros judeus messiânicos. E o que sair de nós aqui é tudo heresia. Cuidado. Tem medo da verdade, porque a verdade pode abrir os olhos e ele pode perder. Mas nós que temos a verdade não temos medo de perder. Porque quem tem a verdade não tem medo, gente. Não é verdade? Se quiser sair, sai. Quer entrar, entra. Nós estamos servindo ao Eterno. É Ele que vai trazer ou que vai tirar. Quando a gente une as comunidades, a gente se fortalece. Essa é a plenitude dos gentios. Temos que caminhar para isso. Não precisamos ser muito rígidos em muitas coisas. Nós temos que julgar com benefício da dúvida, sempre. A gente tem que dar chance para as pessoas. As pessoas erram. A gente tem que ser misericordioso. Aí sim, existe amor e união. Baruch Hashem. Amém, meus irmãos. Que o Eterno possa nos abençoar. Passei um pouquinho do horário que eu falei que ia passar, mas o Eterno é bom.